Timer de 23 minutos. Good afternoon, Breno. 23 minutos, iniciando agora. Muito obrigado, minha querida. Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos na internet. Eu sou o Breno Oroz e esse é mais um... Qual que é o nome do quadro? Não lembro o nome do meu próprio quadro. Auê, vocês me perdoem. Atorturado em mais um Atorturado. Gente, essa semana é o quê? Semana de Oscar. Tinha planejado fazer um episódio super especial, talvez até mesmo uma live assistindo o Oscar, mas aconteceu duas coisas, que é não assisti mais da metade dos filmes, né, que minha vida virou de cabeça para baixo, não tive tempo de assistir, e vou estar no carnaval. Vou estar em bloquinho curtindo, aproveitando, enchendo a cara, beijando na boca, e aí eu não vou ter como fazer a live pra vocês, que provavelmente eu vou emendar ali num barzinho no negócio, vou estar chamando Jesus de Genésio com álcool na minha veia, e aí vai ser um pouquinho complicado, entendeu? A gente deixa pro ano que vem. Até porque eu sempre fui essa pessoa que eu quis de coração. Quando eu era pequeno, eu lembro que o Oscar sempre passou muito tarde no domingo, né? E aí eu ficava assistindo, eu acho que era até em época de Big Brother também, eu sempre assisti o Big Brother. Aí depois passava o Oscar e eu ficava tipo, nossa, eu queria muito ver e tal. Eu lembro, tipo, de várias coisas famosas ganhando prêmio, tipo Shrek. Eu acho que Shrek ganhou prêmio, ou pelo menos fez alguma participação, alguma coisa assim em Oscar. Toy Story, tipo, eu lembro sempre que tinha umas coisas assim meio doidas, eu ficava tipo, nossa, não vejo a hora de eu ser adulto pra não precisar ir pra escola no dia seguinte pra eu poder passar a madrugada assistindo o Oscar. Eu sempre achei muito incrível. E aí fiquei adulto, tô sem tempo. E aí quando eu comecei a estudar também, né, atuação, eu falei, meu, eu quero, tipo, agora que eu tô nessa minha vibe de estudo, sempre todo ano pegar, tipo, pelo menos os filmes que estão na categoria de melhor filme pra assistir e tal, ou de melhor ator, melhor atriz. Nunca consegui fazer. Aí eu tinha planejado pra esse ano, minha vida virou de cabeça pra baixo, não tive tempo. Mas assim, já vou falar pra vocês as minhas apostas, entendeu? Eu gostaria que o Wicked ganhasse como melhor filme, porque pra mim é um filme muito bom. Vai ganhar? Não sei. Eu acho, minha opinião aqui, que os Estados Unidos, como eles são muito patriotas, e pra você que não sabe, o Mágico de Oz é o primeiro conto de fadas americano. Tipo, se você pensa Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Peter Pan é um conto de fadas, não sei. Contos de fadas, princesas e tal, tudo é europeu. O Mágico de Oz foi o primeiro conto de fadas americano. E aí, ainda mais que Wicked, né, que é um filme que é do universo do Mágico de Oz, é da Broadway, que da Broadway também é dos Estados Unidos. No filme fantasioso não é muito de ganhar Oscar, mas eu acho que do jeito que eles são patriotas, eles deveriam votar em Wicked pra Wicked ganhar como melhor filme, porque foi muito bom. Acho que a Ariana leva como melhor atriz coadjuvante. Como melhor atriz, acho que a Fefa Torres leva. Cada uma ali que ganhar como melhor atriz seria muito legal, porque cada uma tá, tipo, né? A gente tem a Sofia Vergara. Não é Vergara, não. A mulher lá do Emília Pérez, porque ela é uma representatividade trans. Eu acho que ela é a primeira mulher trans indicada em um Oscar. Aí a gente tem a Cynthia, né, a nossa queridíssima Cynthia Erivo, que se ela ganhar, eu acho que ela vai ser a pessoa mais nova da história a conseguir uma denominação lá de vários prêmios, que é Oscar, Grammy, o GOT, não é GOT, é uma sigla que agora eu esqueci. A Demi Moore, eu não sei porque que seria relevante ela ganhar, mas ela deve ter alguma representatividade. A Fernandinha Torres, né, porque brasileira. E acho que são 5 indicadas, a outra, infelizmente, não estou me recordando quem é. Mas enfim, eu acho que tipo, várias delas têm uma representatividade, mas óbvio que meu coração é só Fernandinha Torres na veia, que eu acho que ela leva. Melhor filme internacional, acho que o Brasil leva assim com I'm Still Here, vulgo Ainda Estou Aqui. E é isso aí, gente. Mas o resto eu não vi, eu vi resenha de alguns filmes, não posso opinar, entendeu? Igual a Glória Pérez. É a Glória Pérez, né? Glória... Não, que falou assim lá que ela foi comentar o Oscar, não tinha visto os filmes, sou eu. Então não tinha como fazer um episódio sobre comentando o Oscar, porque eu não vi a grande maioria dos filmes. Mas vamos lá. Então você me pergunta, Breno, qual que é o assunto de hoje? Antes de eu te falar, meu pequeno padawan, só queria comentar uma estética que eu resolvi trazer para esse quadro que eu não comentei com vocês ainda, tá vindo espirro. Passou. Sinto que o espirro tá meio cá, meio lá. Ele não decide se ele vai embora, se ele sai, enfim. Mas é que toda vez que eu for gravar esse Atorturado, eu vou estar com uma camisa preta.
Nas últimas 2 gravações eu já estava com uma camisa preta. Agora eu resolvi colocar uma camisa preta de frente pra vocês verem que é pra ser, entendeu? Que é isso, como se fosse um monólogo. Quando a gente tá na aula de teatro, a gente tá sempre o quê? Normalmente com roupa preta, com roupa que você pode sujar, que é mais confortável. Então essa é a estética que eu tô trazendo pra esse quadro. Que eu não vou falar de mercado, muitas das vezes, mas vou compartilhar minha vida com vocês. E eu não vejo a hora de eu começar a contar as histórias de besteira infantil. Besteira infantil não. Besteiras que eu fiz quando eu era uma criança. Porém, o assunto de hoje não é esse. Por quê? Porque por mais que o Atorturado, ele seja, que é esse quadro aqui que você está assistindo, tipo, eu quero que seja uma vibe meio Friends. O que significa ser uma vibe meio Friends? Se você assistiu o episódio 2, depois o episódio 7, tudo bem, ele não tem uma continuação. Você vai conseguir entender o episódio 7 tranquilo. Só que tem um contexto por trás. Tem uma coisa que liga todos eles. Falei que tava vindo. Então, o que significa isso? Eu quero meio que ir fazendo uma narrativa, entendeu? Uma pequena narrativa com vocês que conta uma grande história. Que dificuldade de falar o português é essa que me veio aqui? E o que significa isso? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que eu falei no episódio da semana passada, que é que eu sou essa pessoa que, tipo assim, eu assisto as coisas e eu quero sempre ser algo especial para aquilo, fazer parte daquela narrativa, né? Que eu tava falando semana passada sobre ser fã. Então, quando eu me tornei fã de Soul Luna, eu não me contentava em ser só um fã na minha casa que assistia a novela acabou. Não, eu queria fazer parte daquela história de alguma maneira. Com Heartstopper, a mesma coisa. E com a internet, não foi diferente. Então hoje eu quero contar pra vocês sobre como que eu me sinto dentro do mercado da criação de conteúdo. Conhecendo os criadores que eu conheço, estando nos mesmos eventos, nos mesmos lugares que certos criadores, como que eu sinto que é a vibe, histórias que eu já passei sendo um criador de conteúdo. Então é sobre isso que eu vim falar hoje. Por que eu comecei na internet, né? Eu já contei essa história pra vocês, mas só pra gente dar aquela linha de raciocínio maneira. Eu tava em 2019 na casa da minha tia. Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, na Flórida mais especificamente. E lá o TikTok já meio que bombava. Eu já conhecia um pouco do aplicativo porque eu já tinha conta na época do Musical.ly. Gravava uns lip sync, mas com aquele efeito tipo que você tinha que gravar rapidinho, ele ficava meio longo, ou você gravava ele mais, né, devagar. Aqueles efeitos de Musical.ly. Você que pegou a época do Musical.ly, você vai entender do que eu tô falando. E ficava uma bosta. Se eu tivesse feito um lip sync maneiro na época, se eu soubesse utilizar a plataforma, eu teria feito muito sucesso naquela época, eu tenho certeza disso. Mas enfim, eu já conhecia, já achava interessante, já achava maneiro, mas eu não dava muita bola. Quando eu fui pra casa da minha tia, e lá o TikTok já era muito conhecido, me começou a chegar a criação de conteúdo brasileira, porque eu não falava inglês na época, então eu não acompanhava o conteúdo de lá, e aqui no Brasil já tinha bastante gente que gravava conteúdo. Comecei a assistir, e eu achava incrível o vídeo do Esdras. Se você consome o conteúdo do Esdras, eu nem sei se ele grava conteúdo até hoje, mas na época ali de 2019, 2020, você entende do que eu tô falando. O cara era sensacional. Da Yasmin Brossi, a nossa queridíssima Yas, que já passou aqui em vários episódios, inclusive faz parte da produção do Pod hoje em dia, e uma outra criadora de conteúdo chamada Duda Mol. O Esdras e a Yas, eles eram comédia pura. A Duda, ela fazia cenas em formato de lip sync. Então ela pegava uma cena de Soul Luna, um áudio de Soul Luna, ela se caracterizava como a personagem que ela ia fazer e fazia a cena mesmo, tipo com figurino, às vezes um cenáriozinho, um negócio. Era muito legal. E eu me apaixonei pelos três. Eu comecei a consumir muito. E eu falava, e nesse momento, os TikTokers, até hoje, né, a gente vê aí o pessoal que cria conteúdo, existem grupos de amizade. E principalmente o pessoal que a Yas gravava, ficava tipo, cara, deve ser muito legal fazer parte desses grupos de criação de conteúdo e o pessoal sai, grava junto e vai na casa um do outro, todo mundo grava vídeo. Eu quero viver isso, porque essas pessoas dão risada das mesmas coisas que eu dou risada. Eles zoam as mesmas coisas que eu zoo com os meus amigos. Então, eu quero muito fazer parte disso. Aí eu fiquei assim, pô, se eu chegar como um fã, vamos colocar assim, igual eu falei pra vocês no último episódio, pra mim ser fã é muito forte. Então, pra mim ser fã é tipo assim, você saber tudo do criador de conteúdo. Eu não era fã do pessoal, mas eu gostava muito deles, eu consumia muito conteúdo deles. Pra mim tem uma pequena diferença, não sei se você entende, se você tá me julgando aí da tua casa. Mas é um problema seu, né? Vamos ser sinceros aqui. Tô até criticando você sem você ter falado nada, me perdoa. Eu e minha garrafinha máscula mais uma vez.
de Procurando Nemo. E aí, beleza, daí o que eu raciocinei, né? Falei, meu, se eu chegar pra eles só falando, tipo, caraca, você é muito legal, gosto muito de você, vamos conversar, vamos ser amigo, vamos ser brother, eles vão cagar pra mim, né? Porque na DM deles deve ter mais 30 que estão fazendo a mesma coisa. Então, se eu começar a gravar meu conteúdo e eu chegar como um criador pra esse pessoal falando, tipo, caraca, galera, a gente tem os mesmos interesses, eles vão me dar mais moral. Porque eu sou um criador de conteúdo, tô falando de igual pra igual, entendeu? Às vezes tem um pouco dessa visão de quem é seguidor, tá falando mais aqui e o criador tá mais aqui em cima. Mas se eu sou um criador também, eles vão dar mais atenção pra minha DM. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Porque, tipo assim, quando eu falo com vocês, pra mim vocês são todos meus grandes amigos. Você que tá assistindo aí, você é meu grande amigo. Você me chama na DM, a gente conversa, a gente troca publicação, eu compartilho minha vida nos stories, você me responde. Então eu fico muito feliz com isso. Mas tem criador de conteúdo que não é assim. Mas nessa época a estratégia que eu tive foi, vou fazer isso, tá? Comecei a gravar meu conteúdo com as coisas que eu gostava mesmo. Nesse momento o lip sync era o que mais chamava minha atenção e fazia muito sucesso na plataforma. Meu, fui lá, comecei. E uma história que é sempre legal. Eu e a Yas, a gente sempre ama contar essa história. Coincidiu na época da Yas fazer uma promoção no perfil dela que era assim: você tinha que gravar um vídeo com uma música X, que era o pessoal dessa música que estava patrocinando essa promoção, e as pessoas que gravassem e fizessem o melhor vídeo, os 3 primeiros melhores vídeos, né, que a Yas junto com a dona da música decidissem, iam passar um dia numa pista de patinação com a Yas. E aí eu pensei assim, pô, eu já patino, eu gravo meu conteúdo, quero ser amigo dela, quero ser brother, vou me inscrever. Eu me inscrevi, sabia que eu tinha potencial, que eu ia conseguir fazer um vídeo maneiro, fiz. No meio do vídeo eu até fui, cortei meu cabelo. Tipo, eu literalmente saí da minha casa, fui no salão, cortei meu cabelo, fiz luzes, voltei pra ter uma transição, entendeu? Eu pensei, eu investi nessa amizade. E aí fui, fiz a promoção lá, o vídeo, ganhei. Passei o dia com ela, a gente com a mesma idade, justamente com os mesmos interesses, porque né, eu consumi o conteúdo, eu já tinha mais ou menos uma base do que ela gostava. E aí a nossa amizade fluiu, porque, pô, é legal você ter isso, né? De tipo, cara, você consome conteúdo da pessoa, você vê que a pessoa tem os mesmos gostos com que você consegue conhecer ela e, tipo, ter um papo bacana, porque, tipo, pô, entendeu? Eu sei que você gosta das mesmas coisas que eu, e o bagulho flui, você não tá forçando nada, você só tá se identificando com a pessoa. E pra mim esse momento foi muito importante. Depois disso eu comecei a crescer na internet, hoje em dia eu digo que eu sou um criador de conteúdo de meio porte, assim, porque eu não sou um micro influenciador, que é um termo que o mercado está utilizando muito hoje, nem um macro influenciador, que é o exemplo da própria Yas, que tem hoje, eu acho que o quê? 5 milhões de seguidores no TikTok? Tá aí nessa média. Então, eu passo por muitos momentos, porque tem coisas muito positivas, que tipo assim, eu consigo estar em alguns eventos, eu consigo conviver com um pessoal bacana, e coisas muito negativas porque tem gente desse mercado, e aqui começam os momentos de fofoca, que as pessoas te veem muito por interesse. Então, uma coisa que eu passo muito, e é muito engraçado eu sempre utilizar essa IAS a IAS como uma dualidade, porque é muito comum a gente ir em eventos, isso eu já comentei algumas coisas aqui, e tipo assim, as pessoas literalmente me ignorarem porque eles querem falar com a IAS, porque a IAS tem mais números, e eles às vezes não sabem quem eu sou, ou às vezes sabem sim quem eu sou, porque a gente se segue, tem uma certa interação ali entre os vídeos, só que a pessoa simplesmente tá cagando pra mim. E, cara, é muito doido, assim, viver dentro desse mercado da internet. Todo mundo que eu conheci até hoje, não vou generalizar também, mas as pessoas que eu tive convívio, 75% a 85% são pessoa doida. O povo da internet é um povo maluco, surtado, doido, gente. Povo tudo doido. Mas eu tenho muita alegria também as pessoas que eu conheci com a internet. E eu acho que a criação de conteúdo foi muito importante, porque dentro desse espaço a gente conseguiu ter o nosso poder, né? Tipo, eu penso hoje quando eu vejo certos criadores de conteúdo, como até mesmo o Rei Augusto, que ele faz as próprias novelas, tipo, pô, ele talvez só ia conseguir realizar o sonho dele de atuar inclusive em uma novela, se ele fosse pra Globo. E a gente sabe o quão difícil é ir pra Globo. A quantidade de teste pra Globo que eu já fiz, que eu não passei, são gigantescas. E aí ele conseguiu realizar esse sonho tendo um celular e, tipo, meu, criatividade. Então eu acho que essa força, esse poder que a internet deu pra gente é muito sensacional. Mas eu quero contar pra vocês fofocas, vivências que eu vivi gravando conteúdo, histórias. Deixa eu pensar bonitinho. Uma história que me vem na cabeça agora
foi uma vez que eu tava gravando uma trend de, tipo assim, meio que era uma coisa meio tipo, ah, e você finge que beija, você finge que não beija, era uma coisa assim. E aí a influenciadora, a outra influenciadora que tava gravando comigo, meteu-lhe a linguada na minha boca. Só que, tipo assim, eu amava a querida, falou no meu coração, mas eu não queria dar uma bitoquinha nela, entendeu? Tipo, não era uma coisa que estava passando pela minha cabeça naquele momento. Já sabia as intenções do vídeo, o famoso biscoito. Mas ela meteu a língua e ela tentou meter forte. Eu fiquei assim, ó. Enquanto a gente tava, tipo, na bitoca aqui, e aí ela forçando uma linguada na minha garganta. E aí não passou pelos meus dentes que eu falei, eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Enfim, foram tudo em milésimos de segundo, mas isso aconteceu. Não foi assédio, não, gente. Tipo assim, era uma pessoa próxima, entendeu? Era uma pessoa que eu já sabia que tinha um certo interesse, um certo negócio por mim, só não era recíproco. Mas amo a diva, não leve isso pro meu coração, só é uma história muito engraçada. Que mais de histórias assim que eu posso contar? É um arco-íris. Uma coisa que eu posso citar pra vocês que pra mim é muito doido é como gravar conteúdo, tipo assim, hoje em dia o dinheiro que corre de marketing em cima disso é muito louco. Eu não consigo entender como que as pessoas na internet, né, tipo as marcas, podem e investem tanto dinheiro nos criadores de conteúdo. O que pra gente é ótimo, o que pra mim eu fico muito feliz, mas juro, teve momentos, inclusive ali, um pouco depois da pandemia, porque nessa época da pandemia a criação de conteúdo, publicidade em si na internet cresceu muito. Eu ficava doido, porque eu falava tipo assim, cara, eu ganhei mais do que uma pessoa que trabalhou no lugar que minha mãe trabalha, ou que meu pai trabalha, e a pessoa, tipo, teve que passar lá um mês inteiro, várias horas por dia, pegou transporte público, se fudeu de trabalhar, e eu aqui em casa, e tipo assim, eu fiz o mesmo valor que ela, ou até ganhei mais, era uma época muito doida. Obviamente, se a gente coloca na balança, isso é muito incerto, porque outra coisa que eu fico puto, o negócio do TikTok agora, porque ele te paga depois que você preenche uma série de requisitos, que é muita coisa pra falar, tipo assim, te impedir dele te pagar, ele tá pagando um valorzinho por mês, né? Se você preenche esses requisitos em cada um dos vídeos que você posta. E é muito doido, porque tem, obviamente, meses que você pode ganhar 2, 3 vezes mais do que uma pessoa que trabalha de CLT, e tem meses que você pode não ganhar absolutamente nada, tipo, US$ 10, que é o quê? R$ 60. Isso pode rolar. Ainda não me aconteceu, mas isso pode me acontecer nos próximos meses. Então isso eu acho muito chato. E uma outra coisa que eu percebo que tá me irritando bastante, desse negócio do TikTok, é que eu percebo que a plataforma também, eu não sei se isso acontece com todo criador de conteúdo, mas eu acho que os criadores de conteúdo que estão nessa minha faixa de seguidor mesmo, né, que não são tão grandes, mas também não são tão pequenos, eles vão dando uma segurada. Então, hoje em dia, gravando conteúdo há alguns anos, eu já sei o que vai funcionar no meu perfil, o que eu tô fazendo como experiência para ver se o público pode gostar ou não, ou tipo assim, um vídeo que eu vou publicar e que eu vou falar, cara, eu tô publicando porque eu preciso, ou porque é uma publi, ou algo do tipo, e eu sei que não vai subir. Eu sei que as pessoas não vão consumir esse vídeo. Só que eu percebo que, às vezes, tipo assim, no mês passado, o TikTok me pagou bem. Eu consegui umas views bem bacanas, bem legais, me chegou um valorzinho bem interessante. Esse mês, por mais que eu faça vídeos, tipo assim, que eu sei, todos os vídeos que eu tô postando são vídeos que eu penso, pô, no meu perfil isso vai dar muito certo. E aí eu percebo que o TikTok dá uma segurada. Ele vai, tipo, pô, já paguei bastante ele mês passado, vou dar uma segurada aqui porque eu preciso contrabalancear. O que pra mim a plataforma também não precisa fazer isso. Vamos ser sinceros que uma plataforma com bilhões de dólares investidos. Mas enfim, é uma coisa que eu sinto também que acontece. Mas eu queria contar pra vocês histórias assim de vivências. Eu lembro que teve uma vez que me chegou um convite pra eu ir num camarote de um evento em específico. Eu falei, pô, bacana, né? Meu primeiro camarotinho, vamos lá. E eu lembro que eu fiquei muito assustado. Eu me senti muito desconfortável no lugar, porque eu comecei a perceber que algumas pessoas que estavam ali são pessoas que eu já sabia que tinham um contexto meio esquisito por trás das câmeras, que não mexe com umas coisas muito legal, entendeu? E aí eu comecei a ficar muito desconfortável, porque eu falei, pô, eu pensei que eu tava aqui em um camarote maneiro, um camarote bacana, porque me chegou o convite, só que, tipo, eu percebo que as pessoas que estão por trás desse camarote, algumas eu conhecia e eu não confiava muito. Então essa foi uma história que me deixou bem, bem incomodado, fui embora, nunca mais voltei para esse camarote, já fui em outros camarotes de outras marcas que eu super gosto, que são pessoas que eu conheço, mas dessa vez eu lembro que eu fiquei bem assustado. Recentemente eu fui num evento também da Meta,
que eles foram fazer um workshop com a gente, contando várias coisas e tal. E, gente, eu amo em evento. Hoje em dia tem evento que a gente é convidado, mas é tipo assim, convite único. Então eu não posso ir levar um acompanhante. Porque se eu posso levar um acompanhante ou tem algum outro criador que eu conheço que vai estar comigo, a gente conversa, a gente tem um papo bacana, né? Uma troca. Só que tem evento que eu tô 100% sozinho. E eu sou uma pessoa que eu sou meio tímida. Eu já conheço um pessoal do mercado, então eu sempre chego, eu dou um oi, mas para eu começar a iniciar uma conversa, e olha que eu tenho um podcast, mas fora das câmeras. Das câmeras? É que tá me pegando aqui, gente. A sinusite, a rinite tá pra bater. Eu sou muito de ficar na minha, assim. E aí, eu comecei a provar comidas nos stories pra vocês, porque aí eu tô comendo, né, que é uma parte importante do evento, e ao mesmo tempo eu tô compartilhando com vocês o que eu achei da comida, do gosto, do negócio, e eu tô tendo essa interação, tô ocupado, as pessoas me vêm mexendo no celular e falam, não vou incomodar, ele não tá sozinho ali, ele não é um pobre coitado, ele tá só ocupado. E aí eu fui no evento da Meta, gente, foram as melhores comidas que eu já comi na minha vida inteira. Eu tô sonhando com aquele pudim, e olha que eu nem gosto de pudim. Olha, há tempos, viu? Há tempos. Uma vez, essa história é sensacional, eu fui convidado para ir no show do RBD, que teve agora na volta deles aqui em São Paulo. E assim, eu era uma criança que eu lembro que eu consumi muita novela. Tinha um show que eles fizeram, que inclusive passou no SBT, que eu tinha o DVD, só que sei lá, eu consumia RBD quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Não era uma coisa que eu tinha, sabe, tipo Hannah Montana, foi uma coisa que eu consumi por mais tempo. High School Musical, eu consumi por mais tempo. Então a minha memória, principalmente das músicas, é muito maior. Com Rebelde, eu não tive muito isso, eu era muito pequeno. Mas eu lembro que eu gostava muito da novela em específico, mais do que as músicas. E aí eu fui convidado pra ir no show do RBD. Pô, eu achei sensacional o convite, né? Porque, meu, tô sendo chamado bagulho de graça. Inclusive era um camarote também. Vou poder ver os atores, vou poder escutar as músicas. Tinham as músicas principais, obviamente, eu conheço. Mas eu lembro que eu tinha acabado de sair de uma gravação do Pod nesse dia e a gravação atrasou, tipo assim, em 1 hora. Então eu cheguei lá na metade do show. E eu comecei a ficar muito desconfortável, porque eu não sei se vocês sabem como é o funcionamento dessa questão de camarote e tal, mas as empresas que têm camarotes em estádio especificamente, eles têm que liberar uma porcentagem quando o show é muito famoso. Então, nesse caso do RBD, tinha tipo, o show esgotado, muita demanda, então eles falam, pô, então os camarotes vão ter que abrir lugares, porque, sei lá, cada camarote tem uns 30 lugares. Obviamente, eu, como dono de um desses camarotes, eu posso levar 30 pessoas, como eu posso levar 2. E aí, os ingressos que eu não for levar do meu próprio camarote, eu tenho que ceder pro próprio estádio. E aí, esses ingressos, eles vão pra promoção de rádio. É meio que esse funcionamento. Eles são sorteados. Alexa, desligar timer. Muito obrigado, minha diva. Nós. E aí, conclusão que eu cheguei no meio do show, gente. E as músicas que estavam tocando, eu não conhecia nenhuma. E o camarote lotado de fã do RBD e eu sozinho. Esse era um dos eventos que eu não tinha acompanhante. Eu não tinha pensado nessa questão da comidinha. Gente, eu comecei a ficar muito desconfortável, porque eu percebi que os fãs estavam tipo... E eu, assim, não conheço a música. E eu comecei a me sentir muito mal, que eu fiquei tipo, pô... Tudo bem que esse ingresso que eu tô utilizando, ninguém ia utilizar e ele não seria sorteado, porque já era uma das parcelas de ingresso que eles têm que distribuir para criador de conteúdo, para agência, para não sei o quê. Isso é meio que dividido, né, matematicamente. E eu estava numa lista de pessoas e todo mundo que era fã que colocou o nome também foram chamados e foram pro show. Então eu não tava tirando o lugar de ninguém. Mas eu comecei a ficar muito desconfortável e na minha cabeça tava todos os fãs ali, tipo... Minha amiga Jéssica não estava aqui, ela não conseguiu ingresso pra esse Zé Ninguém, não sabia nenhuma das músicas. Gente, eu não sabia nenhuma das músicas. Eu fiquei com tanta vergonha, eu comecei a me sentir tão mal, que eu fui embora. Antes do show acabar. Juro, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos, eu já tinha chegado atrasado. Fui embora que eu falei, as pessoas estão me julgando, eu tô me sentindo merda, eu tirei espaço de vários fãs. Não quis ficar lá. Eu praticamente fui, jantei, assisti um pouquinho ali, gravei os stories, que a gente sempre precisa gravar um stories, né? Pra pagar a gente estando ali. É praticamente assim que funciona. E ó, vazei. O que foi bom foi que, sei lá, uns 15 minutos depois que eu fui embora, o show acabou. E aí eu não tive aquele bando de gente pedindo Uber. Meu Uber deu tipo 10 reais do estádio pra minha casa, que eu moro
razoavelmente perto do Palmeiras, que foi onde foi o show. Então, pra mim foi sussa. Gente, a luz tá completamente diferente. Eu tentei colocar a mesma roupa, tentei fazer o mesmo cabelo, por quê? Eu lembrei de duas histórias magníficas que me aconteceram por esse lado, né, de sendo influenciador, e eu não contei no episódio, então eu tô voltando aqui só pra edificar a fofoca com vocês direito. As duas histórias são as seguintes. A primeira delas, eu tava indo visitar um estúdio de dublagem há uns 2, 3 anos atrás. Eu tava me formando do meu primeiro curso. Deixa eu só ligar o ar-condicionado que tá foda aqui, o calor de São Paulo, mas vou contando pra vocês. Eu tava me formando no meu primeiro curso de dublagem. E aí, o que eles falaram? A gente vai levar vocês para um passeio em um dos estúdios, para vocês entenderem, né, aonde que é feita a dublagem mesmo, porque a nossa aula não era feita num estúdio diretamente, mas para vocês entenderem todos os processos que o projeto passa antes dele ser dublado, enquanto ele é dublado e depois que ele é dublado, todos os profissionais que estão, né, nesse lugar, para vocês terem esse entendimento. Show! Só que a escola na qual eu estava fazendo o curso sabia que eu era criador de conteúdo, e aí eles entraram em contato comigo e falaram assim, Bre, eu engasguei com a minha própria saliva, voltando. A gente sabe que você trabalha, né, com criação de conteúdo na internet, é a primeira vez que a escola tá fazendo isso, a gente queria que você gravasse uns vídeos pra gente do que der, porque nós da escola sabemos que é meio complicado, e eu como um criador de conteúdo e um estudante de dublagem, eu sei como que é o processo da dublagem, que é tipo assim, tudo trancado a 7 chaves. Beleza. Falei, não, tranquilo, eu gravo, monto um conteúdinho bacana pra vocês e a gente organiza isso depois pra gente publicar e tal, nós. O que aconteceu? No dia que a gente foi fazer a tour nesse estúdio, alguém da minha família acabou passando mal. Eu sei que eu cheguei, tipo assim, uns 15, 20 minutos atrasado do que eu deveria ter chego, e o pessoal já tinha começado a tour pelo estúdio. Mas eu falei, não, tranquilo. Fui lá no começo, quando você entra, você tem que preencher um termo de confidencialidade, ou seja, eu já tinha preenchido o termo, eu já sabia, tipo assim, que eu não ia poder conseguir, né, tipo, falar muito sobre as coisas, mas enfim, vocês entendem meu ponto? Eu sabia o que eu ia conseguir gravar, o que eu não ia, eu já tinha uma base, nós, beleza, sem problema nenhum. Aí, quando eles foram me colocar ali no meio da tour, né, pra eu seguir com o resto da minha turma, o dono do estúdio, que era quem tava fazendo a tour com o pessoal, virou pra mim e falou assim, ah, esse aí é o criadorzinho de conteúdo? E aí eu fiquei assim, ó, porque provavelmente a minha escola entrou em contato com o dono falando assim, ó, vai ter uma pessoa que vai gravar um conteúdo pra gente, mas tipo assim, vocês passam pra ele o que pode ser gravado, o que não pode, beleza. Mas eu já tinha essa base. O que aconteceu o cara começou a ser muito escroto comigo, muito escroto. E aí qualquer oportunidade que o cara tinha de me zoar por eu ser criador de conteúdo, ele fazia. E aí todo mundo que era da minha sala começou a ficar muito desconfortável, porque ele começava com umas brincadeirinhas muito idiota, tipo, ele tava gravando um negócio lá. Gente, ninguém com o celular na mão. Meu celular tava na bolsa, inclusive, lá na entrada. Aí ele virava pra mim e falava, tipo assim, ó, isso aqui não pode gravar, hein? Não vai gravar não, porque vocês sabem como que é criador de conteúdo, né? TikToker hoje em dia é foda, querem gravar tudo. Mas, tipo assim, de um jeito muito, tipo... E aí eu fiquei bem... E aí no fim eu fui e gravei o que eu tinha que gravar pra escola, no lugar em que podia e tal, mas só foi muito escroto o que rolou, eu não bati de frente porque naquele momento eu queria trabalho, né? Hoje em dia eu sei que o estúdio é super queimado, mas enfim, é a vida. E a outra história que é a pior, mas é uma história que de certa forma eu me orgulho, que é o seguinte, eu tava em um dos momentos, né, no meio do meu curso de formatura como ator, né, durante esse processo desse curso profissionalizante, e aí de um semestre pro outro, uma aluna nova entrou na minha sala. E beleza, normal, né? Cada semestre saía gente, entrava gente, nada que já não estávamos acostumados. Só que como eu comentei com vocês durante algum momento desse episódio, eu falei que eu sou uma pessoa um pouco tímida, então eu não sou muito de puxar papo assim com as pessoas, eu tipo sempre fui de ficar muito na minha. E beleza, eu tive umas 2 semanas de aula com essa menina, que no total foram 4 aulas, porque eu tinha aula 2 vezes por semana, 2 semanas, 4 aulas. Pegaram a matemática? Então tá bom. Mal falei com ela, tipo assim, eu falava oi, tchau, às vezes nem necessariamente um oi, um tchau, porque não convivíamos muito, a gente só era da mesma sala, mas enfim. Beleza. Depois disso, eu fui viajar. Eu fui fazer uma viagem e eu passei, eu acho que uns 15 dias fora. Fiquei mais ou menos esse tempinho. Depois eu voltei pra aula. Eu voltei, tipo assim, na quarta-feira. Na terça-feira, foi isso? Não, eu voltei na segunda-feira. Na terça-feira, a menina começou a falar um monte de asneira de mim para os outros alunos da sala que me conheciam e não conheciam ela. Então todo mundo começou a ficar tipo,
Porque, gente, ela começou a descer o cacete em mim, em forma de palavras. Só que, tipo assim, eu até esse momento não estava sabendo. Quando foi quarta-feira, né, então eu cheguei segunda, terça ela me viu na aula, começou a falar isso pro pessoal. Quarta-feira, o pessoal da minha sala, né, meus amigos que já me conheciam há mais tempo, vieram me falar, tipo, olha, a diva, a querida que a gente mal conhece, tá querendo falar, tá falando muito, querendo falar mal de você. Não, ela está falando muito mal de você. Inclusive, tem um áudio que ela mandou pra uma pessoa da turma, onde as provas estão concretas de que ela desceu o sarrafo em ti, meu brother. Então fica esperto aí, fica esperto com ela. Eu fiquei, eu nem falei com a menina, nunca fiz mal pra ela. Ela tá falando mal de mim, já fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas dei uma segurada. Quinta-feira de noite, foi isso? Ah, gente, eu não lembro de tantos detalhes assim da história. Eu sei que esse áudio me chegou. E, gente, era um áudio, acho que deveria ter uns 2 minutos e meio da menina acabando comigo, falando que eu era tiktokerzinho, que se achava famoso. Gente, eu não tenho nem essa autoestima pra achar que eu sou, no mínimo, conhecido na internet. Eu não tenho essa autoestima. Eu não tenho. E aí, meio que do jeito que ela falou, parecia que eu me vangloriava por ser criador de conteúdo, sendo que, tipo assim, amada, quando eu entro aqui, eu sou um Zé Ninguém, eu sou como qualquer outra pessoa e se eu for advogado, se eu for criador de conteúdo, se eu for médico, aqui dentro não faz diferença nenhuma, porque aqui a gente tá trabalhando junto. Mas ela falou de um jeito como se eu ficasse tipo, eu não vou fazer esse exercício, eu sou criador de conteúdo. Ah, garota, ela me chamou de tiktokerzinho que se acha famoso, me chamou de sapadrão, e isso pra mim, galera, foi um termo muito errado que ela utilizou. Pra você não saber o que é uma sapadrão, são sáficas, né, ou seja, mulheres lésbicas. Eu não sei se necessariamente precisam ser mulheres lésbicas, mas, enfim, eu não tenho muito local de falar pra falar sobre isso, mas são mulheres que se vestem como homens. Então, tipo assim, aquelas meninas, o exemplo do skate, que usam aquelas calças largonas, aquelas camisas oversized, com boné, cabelo, né, longo. E, tipo assim, só porque o meu estilo era parecido, porque eu utilizava. é, Eu gosto muito de roupas oversized. Oversized. Enfim, gente, eu sei que eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei tipo, uma menina que bate no peito, que fala que é feminista e os caralho vem meio que botar em cima de mim, me querendo me diminuir como, tipo, uma outra minoria, sabe? Achei muito escroto. Eu fiquei revoltado. Eu nunca fiz nada pra menina. Eu nunca fiz nada pra ninguém, já começa aí. Mas tem uma gama de pessoas que me odeiam, mas fazer o quê? Se eu não fosse eu, também me odiaria, já diria a Anitta. E aí, gente, eu falei assim, tipo, eu tento ficar quieto, mas chega em momentos que eu não consigo ficar quieto. Daí me começou a subir um sangue, me subiu um negócio. Eu sei que eu comecei a refletir. Eu falei assim: do jeito que essa menina é doida, se eu parar pra falar com ela ao vivo, é capaz dela chegar e falar pras pessoas que eu agredi ela. Eu não quero ser preso. Eu não quero usar meu réu primário sem ter feito nada, né? Então o que eu fiz? Eu fui lá e falei: eu vou mandar um áudio pra ela. Ao vivo, eu tenho medo dela começar a falar que eu bati nela. Vou mandar um áudio pra ela que eu tenho as provas do que eu realmente falei e vou conseguir botar meu pau na mesa. Falar, minha filha, você acha que você tá falando com quem? Enfim, mandei um áudio de 5 minutos e meio pra ela. Mas macetei. Aí eu falei tudo isso. Falei, você que se fala uma feminista, vim atacar outra minoria falando esse tipo de coisa. E realmente, eu sou um tiktokerzinho sim que se acha famoso. Mas é por conta do meu trabalho nas redes sociais que eu consigo pagar o curso. E eu ainda, se eu quiser, eu pago até uma cerveja pra todo mundo, uma rodada no bar depois da aula. Tá? Graças ao meu trabalho na internet. Gente, mas eu macetei a menina. Eu falei, ô minha filha, não mexa comigo. Nunca fiz nada pra você. Algumas coisas eu aumentei. Não vou dizer que não, mas eu falei, você precisa saber que eu aumentei? Não tem como você saber. Não tem como você saber. Enfim. É isso, gente. Edificando aqui fofocas com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficou um pouquinho mais longo. Até peço pra Alexa sempre aqui contabilizar o tempo de 23 minutos, mas agora ficou com quase meia hora. Mas pelo menos vocês aí sabem fofocas e acontecimentos da minha vida. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem em mais um episódio muito especial do Pode Atuar. Beijo, te amo. Eu vou dar um beijo na sua boca um dia, hein? Eu tenho certeza ainda que um dia eu vou dar um beijo na sua boca. Mua.